Bem, aqui é o professor Fernando. Eu vou fazer mais um vídeo explicando para vocês como resolver algumas questões da prática 2. É importante que vocês prestem atenção que alguns, se não a maioria dos conceitos básicos dessa prática aqui, você pode utilizar nas outras questões também. Aqui temos a atividade 3. Se não me perdoar a minha voz é porque eu estou com um pouco gripado. Assim, corrigindo, mas uma coisa que eu falei para os alunos, que eu acho que eu não deixei explicado direito, o envio dessa atividade acesse a pasta Scratch Project em seu computador para pegar os artigos referentes aos Scratch criados para cada questão. Como eu disse mais cedo, cada exercício deste vai ser uma questão. Cada questão você vai fazer um algoritmo diferente, não vai colocar tudo mesmo não. Deve ser criado no arquivo compactado. Como é um arquivo compactado? Nós vamos colocar todos em uma pasta e depois compactar com software, seja um zip ou um RAR. Mas isso aí a gente vê como é que faz lá na frente, ou senão eu posto um vídeo mostrando como é que usa um zip ou um RAR. Todos os computadores do laboratório já tem uma dessas duas ferramentas. Isso foi só um lembrete, tá? Vem aqui a prática. E falando mais uma vez, a importância de se fazer estes exemplos, ok? Estes são os exemplos. É bem bacana que vocês façam esses exemplos para treinar. E aqui nós temos os desafios. Essa questão que vocês vão responder um a um. Por exemplo, exercício 1. Calcule a área de um triângulo equilátero. Muita gente se desesperou e disse, professor, eu não sei calcular a área de um triângulo equilátero. Não tem problema. Você pode vir no Google pesquisar como calcular a área de um triângulo equilátero. Isso aí não quer dizer que você está colando ou plagiando, porque calcular a área de um triângulo equilátero já é um saber matemático antigo. Não é todo mundo que é obrigado a lembrar disso. Aí nós vamos acessar qualquer site aqui. O Brasil Escola é um site que eu já confio. A internet está um pouco lenta, mas natural, né? Aqui. Como calcular a área do triângulo equilátero? Um polígono possui perímetro soma das medidas do lado na área. No caso dos triângulos, a medida é através da metade do produto da base de acordo com a fórmula. Olha só. A área de triângulo equilátero. Aqui A é igual a base vezes a altura dividido por 2. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que talvez a gente não deu para focar muito na aula, são a questão das variáveis. O que são variáveis? Variáveis são containers. Uma variável é como se fosse um copo. Pronto, nós temos aqui vários copos. Quando você quer guardar algum líquido, você utiliza um copo, uma jarra, alguma coisa, mas nós sabemos que o copo guarda um líquido. A variável, ela guarda uma informação para que você possa manipular. Por exemplo, uma pessoa você recebe uma visita na sala e essa visita pede água. Você não vai pegar o jarro da água e jogar água nela, né? Imagina, você joga água para a visita, abre a boca, toma aqui água, aí vai molhar ela toda. Você coloca uma determinada quantidade de líquido, seja água, seja suco, cerveja, refrigerante, neste recipiente, e lá a pessoa bebe, utiliza como ela quer, muda de líquido, joga fora, mas você acumulou o líquido aqui. Então, nós vamos utilizar o conceito de variável. Variável é como se fosse um copo na informática que guarda um dado. Então, o que é que diz a primeira questão? Calcule a área de um triângulo equilátero. Aí eu vim aqui e pesquisei. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. O que é a área? Eu não sei ainda. Seria um x. O que é a base? A base é qualquer coisa. Depende do tamanho do triângulo que a medida do triângulo que a pessoa for informar.
Então são valores que eu não tenho. Isso aqui são valores variáveis. Isso aqui é uma constante. Então o valor variável ele vai mudar. Então eu tenho que pegar uma variável para representar cada um desses valores. Vou criar uma variável aqui, área. É interessante que a gente não utilize acento para criar essas variáveis. Já não sei se o Scratch tem resistência com relação a isso, mas já ficou uma boa prática de programação, tá? Quando eu criei uma variável, aqui minha variável área, eu tenho aqui algumas mudanças, algumas propriedades desta variável. Então, a primeira propriedade, a primeira variável é a área. A segunda variável, que está representada aqui pela letra B, é a altura, área, soma das medidas lá. No caso, tirando a medida... Ah, perdão, gente. Perdão. Deixa eu ver. Ah, não é base vezes altura, não. Isso aqui é isso mesmo. Perdão, desculpa. Pronto. Que seja. Quem tiver mais habilidade com matemática aí, por gentileza, me corrija que eu estiver errado. Mas a fórmula é essa aqui. Então, eu vou criar agora uma outra variável, que seria representando a letra B. Eu vou colocar a base. E vou criar uma outra variável, que seria altura. Vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3 variáveis. O 2 não precisa de uma variável, porque já tem um valor para o 2, é uma constante. Então, aqui agora eu vou fazer o cálculo. Eu não vou fazer o cálculo, eu vou instruir o Scratch como fazer esse cálculo. Primeiro eu puxo um controle, coloco aqui, quando clicado, eu não preciso de movimento, que eu não vou movimentar. Eu vou para guia sensores, porque eu preciso inserir um dado. Aí eu vou perguntar para o cidadão: qual a altura? Informe a altura. Informe a medida da base. Vou botar só a base. 2 pontos. Deu Enter. Olha que nada aconteceu aqui. Olha, quando eu criei a variável, ficou mostrando aqui no meu palco as variáveis que eu criei. Olha. E eu marco e desmarco aqui. E os valores que ela tem atualmente. Aí eu coloco aqui em sensores. Pergunte alguma coisa, espere. O que é que ele vai esperar? Ele vai esperar eu inserir algum texto. Então eu venho, clico na bandeira. Olha que o gatinho perguntou. E aqui abriu uma caixa de texto pedindo para inserir alguma coisa. Eu inseri 5. E dei um Enter. Importante. Nada aconteceu. Porque eu só pedi para ele informar. Eu não fiz nada com o valor. Então o que é que eu vou fazer? Eu continuo aqui em variáveis e puxo aqui, mude para. Nesse bloco aqui, eu já tenho as variáveis que eu preciso. Ok? Então, nesse caso, eu vou informar o que é a base. Então, eu vou colocar aqui, base. Mas como é que eu faço para colocar o valor que ele digita aqui, esse valor, aqui dentro para mudar a base? Eu venho aqui em sensores e pego resposta. Cada resposta é uma resposta para a pergunta anterior. Então agora eu vou colocar aqui, ó, meu algoritmo já está rodando. Olha que o valor de base é 0, né? Ele perguntou, eu vou colocar o valor de base 5, vou dar um Enter. Observa que a minha variável agora já tem o valor 5 como base. Aí eu vou fazer o restante, a mesma para a restante, para outra. Eu vou colocar aqui a altura. Informe a altura. Coloquei a altura. Ok. Então, lembra, eu preciso agora mudar. Sim, eu pedi a altura para o usuário. Então, agora eu preciso colocar essa altura em algum lugar. Lembra, eu preciso armazená-la em algum local. Eu preciso guardá-la em algum recipiente. O recipiente que nós temos são as variáveis. Aí eu puxo de novo para. Ele já está com uma altura. Olha que bacana. Aí eu coloco o quê? O que é que eu vou colocar aqui? A resposta desta pergunta. Então eu venho para cá em sensores e puxo aqui resposta. Ok? Eu já tenho os valores da base. Eu já tenho os valores da altura. Então vamos executar.
olha, minha variável não mudou, porque eu não mudei ainda, ela ainda está guardando aquele valor. Então eu vou informar a base, vou colocar 10. Vou informar a altura, vou colocar 6. Olha aqui, que à medida que eu fui colocando, dou Enter. Aqui eu vou fazer de novo. Vou colocar a base, 15, Enter. Vou colocar a altura, 6, Enter. Olha que aqui mudou 15 e aqui 6. Mas minha área ainda está 0. A área é justamente o que eu quero achar. Eu venho aqui e vou mudar agora a área. Vou mudar a área. Ó, tá com altura. Vou mudar a área. Posso colar aqui para o valor que eu quero encontrar. Mas, Fernando, qual o valor que eu quero encontrar? O valor que eu quero encontrar é uma operação matemática. Se é operação, eu venho em operadores. Qual é a operação que eu faço? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter que procurar aqui qual desses blocos é equivalente à divisão e à multiplicação. Porque eu não tenho um bloco que faça isso. Eu vou ter que aninhar os blocos, ter que juntar um ao outro. Então, eu pego um aqui, esse é referente à multiplicação, e este aqui é o referente à divisão. O que é que eu faço? Vamos começar a brincar. Eu preciso multiplicar a base vezes a altura, B vezes A. Eu coloquei A, mas você pode colocar H, porque eu quis colocar a altura. Então, eu venho aqui em controle, perdão, venho em variáveis, multiplico base vezes altura. Eu puxo a altura, coloco aqui, puxo base, coloco aqui. Tem ordem? Não. Multiplicação tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu tenho uma multiplicação aqui, concordam? Eu preciso agora dividir esses dois números por 2. O que é que eu faço? Eu arrasto esse aqui, ele é elástico, e coloco aqui dentro. Olha que bacana, eu já tenho aqui uma sentença matemática. Eu vou fazer o quê? Altura vezes base, ou base vezes altura, não tem problema, como já disse, a ordem dos fatores não altera o produto. Dividido por quanto? 2. Eu preciso de uma variável por 2? Não, porque 2 já é 2, então 2 é um valor constante. 2. Aí eu venho e arrasto e coloco aqui dentro. Olha, uma coisa bacana no Scratch. Quando eles se conectam, ele mostra logo ele desenha logo uma borda branca em cima do local que esse bloco cabe. Aqui, esse bloco não cabe aqui, ó. Não cabe aqui, não cabe aqui, mas olha. Ó como já ficou branquinha a borda ao redor do zero, ó. Significa que ele cabe. Aí eu pego aqui, ó. Ele é magnético, ó. Ficou branco, ó. Solto, ó. Pronto. Eu já tenho agora a minha... acredito que eu já tenho o meu algoritmo de cálculo de área de um triângulo equilátero pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá? A base, 10. Dou Enter. Altura, 8. Dou Enter. Eita, teve um erro aqui, Fernando. Qual foi o erro? Eu não modifiquei aqui este valor. Eu quero mudar a área que é o que eu quero achar. Então, eu coloco aqui, ó, área. Ok? Vamos de novo. Dou uma pausa aqui para evitar que esteja rodando. A base, 5. Olha como a base já mudou aqui. Altura, 3. A minha área é 7.5. Mas isso ainda não está totalmente adequado, porque o usuário não tem que ver isso aqui. Você utilizou o gatinho para pedir uma informação. Então, vamos utilizar ele para mostrar a informação. Eu venho aqui em aparência. Então, eu digo... vou colocar essa frase por 2 segundos para a frase sumir. Vamos lá. A altura deste triângulo é 2 pontos. Aí eu venho aqui agora e puxo um desse daqui, digo olá. Eu não vou dizer olá. Lembra que eu falei que os blocos se encaixam? O que é que eu posso fazer aqui? Lembra que o valor de altura está guardado aqui? Eu posso simplesmente colocar o valor de altura que está aqui dentro e exibir ele aqui. Por isso que é interessante trabalhar com variável, porque o valor está guardado. Eu posso usar esse valor quantas vezes eu quiser aqui, porque ele está em um recipiente. Vamos executar? Formar a base, 6. Formar a altura, 7. O triângulo é, espera 2 segundos, sumiu, mostrou. Aí, Fernando, errei novamente. Olha a questão da atenção.
Não é a altura que eu quero colocar aqui. Eu tenho que colocar aqui a área. Vou de novo. A base, 7. Altura, 8. A área do triângulo é 28. Olha, tá vendo que bacana? Olha só. Aqui, então, recapitulando. Sempre eu vou iniciar a estrutura com um comando, seja este aqui, seja este, tanto faz, fica a seu critério ou como a questão pedir. Essa estrutura aqui em azul, que eu acho aqui em sensores, ela solicita um dado do usuário. Essa estrutura aqui em laranja, que é a estrutura responsável pela manipulação de variáveis, ela muda o valor de uma variável. Essa estrutura azul pergunta, isso aqui é o valor que ele respondeu. Eu repito essa estrutura e aqui eu tenho uma operação matemática que está em operadores. Temos operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, o randômico, que é o sorteio, o menor que, o igual, o maior que, os operadores lógicos e ou a negação e alguns outros operadores que são bem bacanas também da gente saber, tá bom? Então, gente, e assim, esse vídeo não foi muito rápido porque eu quis focar bastante que as outras questões vão funcionar justamente nesta lógica aqui. Pergunta o valor para o usuário, muda para uma variável, obtém a resposta, muda a variável. Pergunta o valor, obtém a resposta, muda a variável. Pega uma variável de solução, poderia ser uma variável resultado, qualquer outra, faz a operação, joga o valor dentro da variável e logo em seguida você pega o valor da operação que você calculou, que está guardado na variável, e exibe em uma mensagem, ok? As outras questões são basicamente nesse padrão, óbvio, com operações diferentes, tá bom? Eu vou ver que eu faço algumas outras, mas espero que vocês ouçam, assistam esse vídeo e tentem fazer as questões sem ao menos copiar. Mas assim, teremos muitos exercícios, então, ok? Muito obrigado. Ah, detalhe, salvar. Pode ser no salvar, pode ser no disquete. Professor, qual a diferença de salvar e salvar como? Toda vez que eu clico em salvar, ele abre uma janela. Se eu salvar a primeira vez, ele não abre mais essa janela. Tanto esse disquete aqui, esse aqui é a mesma coisa. Mas se eu precisar mudar o nome ou mudar o local, eu clico em salvar como. Toda vez que eu clicar em salvar como, ele vai abrir essa janela aqui. Eu não estou com algumas permissões no meu computador para salvar. Você vai clicar salvar em meus projetos e vai colocar prática 02 exercício não, aqui é questão 1. Vai aqui em meus projetos e clique OK. Como eu disse, é meu computador que não tem permissão para salvar, que eu uso um sistema diferente com várias restrições, mas a lógica é essa aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado e boa aula.